Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Isso, cara. Só E a verdade é o seguinte, cara, pô, né, o que é essa oposição ao progressismo no fundo, né? Cara, o ser humano querendo ser ele mesmo, querendo exercer a própria vocação dele. O ser humano é vocacionado à evolução, cara. A evolução seja espiritual, seja material. Olha o que o ser humano faz, mano. É uma loucura, cara. Da onde a gente veio, né? A gente mora em São Paulo. São Paulo é uma loucura, cara. Eu vim agora, passei uns dias no sul lá, né, que é de onde a gente é. Tava na fazenda, tudo. Aí voltei agora, chegando de avião aqui em São Paulo. Cara, você olha porque é uma loucura, cara. Um monte de luzinha muito grande. Cara, é muito grande, é muita construção. Cara, você pensa que cada prédio, cara, foi um cara tomando risco, botando dinheiro, construindo. Depois ele tem que vender os apartamentos para poder pagar a conta e construir outro. E o cara que comprou o apartamento pensa que é um cara de nós aí, que fez um dinheirinho na vida, botou um financiamento e tá trabalhando pra caceta de noite pra comprar aquele apartamento. Assim, é muito esforço, é muito trabalho pra construir as coisas. Só que, meu, se fosse olhar do ponto de vista só material, só, sabe, que é o marxismo, né? Quer dizer, o materialismo histórico, cara, as coisas não sairiam do papel, cara. E esse é para mim, o grande erro do marxismo, é o materialismo histórico. É o que corrói mesmo a... O que é esse materialismo histórico? Eu confesso que eu não... Eu tenho o manifesto do Partido Comunista ali, mas nunca li. Cara, não, mas é foda, porque a gente que... Eu não sou também... O Lucas é um cara que devora ali, entende? Eu não. Eu preciso de uns professores, uns caras que me resumem, entendeu? Eu também não leio, porra. Dos resumos que eu fui pegando, do que eu fui observando também da mentalidade marxista desses tempos todos, principalmente de Brasil Paralelo, né? O que acontece, mano? O que é o materialismo histórico? O marxista, ele olha para a história e fala assim, olha, tudo que o ser humano constrói, desenvolve, em termos de organização social, religião, ideologia, tudo advém de uma busca material. Uma busca por mais matéria, é isso? Assim, por exemplo, por mais riqueza? Eu preciso ganhar um dinheirinho aqui. Tô querendo ganhar mais dinheirinho aqui. Tô com um pouco de dinheiro aqui para pagar minhas contas aqui, minha comunidade está precisando desenvolver mais aqui, construir coisas e tal. Então, cara, essa religião que nos convém. Porque ela faz as pessoas trabalharem e tal, então adota uma religião. Não é porque eu acredito no bem. Eles acham que isso é uma ilusão. Que no fundo isso, inclusive, oprime as pessoas. De acreditar no bem. De acreditar que o bem é possível. Entendi. Certo? Então eles falam assim, cara, o empresário... Não, o liberal vai falar assim, pô, o empresário, ele através da sua busca, ele gera empregos, etc. Ele faz uma condição melhor, ele gera um produto melhor para o cliente, ele gera uma condição melhor para o empregado. O marxista vai dizer assim, bullshit. Ele só... Se é que ele faz um benefício ali pro funcionário dele, é só porque ele vai ganhar mais dinheiro e tal. Então, qual que é o problema do materialismo histórico? Porque, de fato, nós transitamos, nós como né, sociedade, nós como humanos, nós como, individualmente, nós transitamos nisso na nossa vida. A gente muitas vezes toma decisões meramente materiais. Com certeza. Né? Sim. Naturalmente. Sim. Mas nós também estamos sempre em busca de tomar boas decisões, como a gente falou agora há pouco aqui, né? Da coragem e tal. Nós estamos em busca de tomar decisões idealistas, que é o que contrapõe ao materialismo histórico, o idealismo. Uhum. Eu vou dizer assim, cara, isso não vai me beneficiar materialmente, eu vou perder minha empresa, mas eu vou fazer porque eu acredito, né? Em última análise, o cristianismo se baseia muito nisso, no sentido de que Jesus, que é o líder cristão, quer dizer, que é o Deus para os cristãos, ele, cara, simplesmente fala assim, porra, eu sou o cara, porra, eu podia aqui simplesmente vazar e tal, não, eu vou perder tudo, vou perder minha vida. E, cara, nem os caras que eram meus amigos aqui estavam aqui pra me ver. Tava só minha mãe aqui, um dos 12 tava aqui só, João. E, cara, foda-se, vou morrer aqui, mas vou seguir tranquilo. Os caras, em vários momentos ali na paixão, né, em todo o processo ali de condenação, várias vezes ele tem a oportunidade de vazar. Uhum. Pilatos chega pra ele e fala em algum momento, né, porra, eu tô vendo aí que tu não, em outras palavras, né, porra, tô vendo aqui que tu não é o culpado, cara, me dá o argumento aí, porque eu não gostaria de, cara, não quero ser um cara injusto. Mas também não vou me incomodar com os judeus aqui. Né? Aí Jesus fala umas 2, 3 coisas meio que ele não entende, né? Porra, não sou eu que estou me chamando de rei, são os outros. Então ele fala umas coisas, uns enigmas, assim, como quem mesmo diz assim, olha, cara, segue aí. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Vai acontecer. Então,
que acontece? Que é uma trajetória de vida idealista. Você fala assim, olha, o ideal, os valores, as coisas ideais, as coisas mais elevadas valem mais do que a minha própria vida, né? Então, no fundo, qual que é o problema disso? Qual é o problema do materialismo histórico? Ele enxerga uma parte. Ele enxerga o lado mais vil do ser humano, o lado mais de sobrevivência do ser humano. Ele enxerga até bem isso. Sim. O que ele não enxerga? Ele não enxerga a causa das grandes realizações, cara. As grandes realizações, cara. Que não são materiais, elas são Não, cara. realizações espirituais, digamos assim. Psicológicas. São realizações de virtude. Cara, as grandes empresas, vamos falar de empresa que eu acho que é sempre onde pega, né? É o opressor, é a mais-valia, não sei o que tal, né? Bilionário Malvadão. Malvadão. Cara, as grandes empresas, acho que talvez tava até discutindo com o Lucas esses dias lá, talvez no caso dos bancos a gente tenha talvez uma discussão mais complexa. Mas as grandes empresas, qualquer uma aí, cara, Apple, sei lá, essa aqui, Minalba, água, sei lá. Não conheço, mas, cara, provavelmente lá no início tinha um cara simples que tomou decisões fodas, corajosas, que resolveu pagar lá o credor que tinha e tal. E claro que tem também os caras que fizeram sacanagem pra crescer. Sim. Mas, cara, independente não vamos aqui avaliar a moral dos caras e tal, honestidade e tal, mas esse ímpeto de fazer algo grande, sabe? Muitas vezes, por exemplo, no Brasil Paralelo do início e até hoje, conta com muita ajuda. Muita ajuda mesmo. Gente que faz coisa que ajuda, que contribui com conteúdo, muitas vezes, sem cobrar. Então, tem muito idealismo das pessoas por trás. Tem o caso lá do 1964, que o Lucas, o Zingano e o Valerinho foram para o leste europeu. E temos caras que acompanharam eles lá 7 dias da semana, acordavam 5 da manhã, faziam tudo e não pediram nada. E o Lucas se encucou com isso e falou, cara, o que tá acontecendo? o que vocês querem? Querem que a gente divulgue alguma coisa assim? Então, os caras chegaram e falaram, cara, Lucas, não sei se ficou claro, mas a nossa única preocupação é que o país de vocês não brinque com o comunismo, porque o nosso brincou e a brincadeira era com fogo e fez muito mal para nossa nação. Então eu estou fazendo isso somente para que o povo de vocês não caia nisso, porque doeu muito, eu sei quanto dói e tal. Então essas coisas, é o sacrifício de um pai por um filho, de uma mãe por um filho. Essas coisas, o marxismo, quer dizer, o marxismo não reconhece, não vê como verdadeiras. O materialismo histórico olha esses elementos como sempre... Assim, não, a mãe se sacrifica por um filho, não, eles vão dar alguma explicação materialista para isso. Entende quando eu digo materialismo? É isso, não, meio psicopata, utilitária. Né? Tipo, exato, como se todos os seres humanos fossem psicopatas, como se nós não tivéssemos um coração que vibra eventualmente e nos leva a tomar uma decisão irracional. Sim. Uma decisão não utilitária. Até às vezes para nosso detrimento, né? Tem muita burrice que a gente faz por questões idealísticas, né? Exato, tem exatamente. Sim. Eu não tenho nada contra o comunista. Tipo, eu entendo que seria uma merda se eles fossem os donos do mundo e pudessem ter um mundo conforme eles querem que aconteça. Sim. Eu não queria viver nesse mundo. Mas eu também não odeio os caras. Eu vejo que muitos comunistas, eles têm motivos pra estar puto com o sistema agora, do jeito que as coisas são feitas, porque tem muita coisa injusta, né? Tem muito privilégio mesmo. Concordo com a tua visão. Eu concordo com a tua visão. É o que eu falei ali, quando essa visão materialista, por exemplo, ela vai ser contemplada muitas vezes pela realidade. Vai ser contemplada pela realidade. Pessoas que, cara, foda-se. Vou ganhar mais. Uns caras nos Estados Unidos que aumentavam os preços, tipo, eles compravam todas as patentes de um remédio e aí começava a aumentar o preço de todos os remédios para ter uma margem de lucro maior. Esse laboratório aí, cara, agora, na pandemia, a gente não sabe o que rolou nessa porra aí, mas tudo indica, cara, tudo tem, né, tem cheiro, tem fumaça, tem tudo de fogo, tem um calor de fogo, não sei se é fogo, mas é provável, né? Mais ou menos na linha que tu tá falando. Então, eles têm muito exemplo, sim, muitas vezes até, porque esse negócio do materialismo, então, ele vai muito na família, né, porque na família tem muito essas relações que... De amor, né, e tal. E o amor é a expressão máxima do idealismo por vezes, né? Tanto que é como é resumido, de certa forma, assim, Cristo, né? A questão que nós estávamos falando ali, Cristo morreu por amor, né? Por amor à humanidade e tal, como Pai nosso, etc. Mas muitas vezes muitas famílias são completamente estruturadas, né? A maioria, né? São infelizes e tal. Sim. Ainda mais hoje.
Porque a gente vive no Ocidente uma crise de virtude, uma crise cultural que nos impede de desenvolver virtude. E a ausência do desenvolvimento de virtude é que leva as famílias a deteriorarem. E muitas vezes essas pessoas são frutos, às vezes, de uma decepção, alguma coisa assim, e olham com essa lente marxista e encontram uma resposta. Tipo, eu tô sofrendo e eu sei o porquê. Eu sei por quem quê. é o Porque o culpado. ser humano é assim. Sim, sim. Porque o ser humano, ele é assim, meio psicopata, Meio como mal, tu falou, né? meio Sim. mal. Ele vai buscar só o interesse próprio, etc. E tal. E todos nós temos essa tendência, sim. A gente é mal. A gente é mal. Mas a gente também Mas é a bom, gente né? também é bom. É, sim, Mas sim. esse também é bom é o que o marxista não consegue enxergar. Pode crer, ele só vê o mal nas Saca? pessoas, né? Talvez o marxista vai ouvir isso que a gente falou agora, vai dizer, Vai não, é bem discordar. assim, vai discordar. É. Mas eu tô jogando aqui, tô fazendo minha interpretação Não, livre. o Na prática, o que proletariado acontece é é bom. isso. O resto que é mal. Entendeu? Os trabalhadores, se você É bom pra trabalha eleger alguém, eles. Não, você é bom pra eleger o partidão. Sim, sim, sim. Né? Depois não precisa muita coisa, não. Depois manda matar, É, põe no não, gulag. dá um... E olha o materialismo aí. Dá uma casa, dá uma coisa, dá um salário, tá bom. Ah, mas eu quero trabalhar, quero empreender, quero ter mais. Não, Não. tá bom pra ti isso aí. A gente já decidiu como que vai ser a vida. E é bom que seja assim, porque aí o mundo vai ser perfeito. É. E aí tu vê até essa questão da pandemia, que ficou meio polarizado, né? Direita e esquerda, conservadores e progressistas, de um lado e de outro. Quem que estava do lado de valorizar coisas, né? A próprio apego à vida encaixa-se aí na questão materialista. Entendeu? Percebe? Como assim? O próprio apego à vida. É materialista? Por exemplo, tu vai, no limite você vai ter na polarização da pandemia, no limite você vai ter do lado um cara que ficou trancado, tá até hoje trancado em casa. Tem gente Tá? que tá pirada. E do outro lado você vai ter um cara que fala assim, porra, foda-se, não tô nem aí se eu morrer. Tudo bem, o que me importa é outra coisa. Sim, eu prefiro trabalhar do que... Trabalhar, viver e se eu morrer, com Deus. É, Entendeu? Entende? são dois extremos. São né? dois extremos. Sim, sim. E o cara que é muito marxista vai olhar que tá muito contaminado com essa mentalidade, né? Quando eu falo marxista, não estou dizendo necessariamente o teórico marxista. Sim, porque sim, esse sim. cara talvez seja... Não é exatamente Seja o que um ele cara- Mas digo, o cara contaminado por essa mentalidade, ele vai olhar para esse cara e vai dizer, meu, esse cara é louco, ele é tosco, ele é um idiota, e ele não sabe o que está fazendo. Inclusive, por isso que eu tenho o direito, o Estado deveria ter o direito de Mandar na vida dele. mandar na vida dele, porque Sim. ele não sabe. Ele não consegue acreditar que esse cara, muitas vezes, é um cara que tem uma fé numa determinada religião e para ele a vida não é assim tão no sentido... Material. Ele Não diz é assim, tão a vida vai apegado. ter a próxima vida. Então ele não é o fim para ele essa vida. Sim, sim. Ele não consegue acreditar que esse cara realmente tem essa fé toda. Tal. Ele pensa que esse cara é um louco, que foi manipulado pela igreja, que só queria o dízimo dele, tal. É, É o que ele pensa. e vice-versa, né? Esse cara E esse também cara pensa olha que pra esse o maluco marxista e acha que é Fala assim, louco, né? Pô, esse Também. cara é um doido, isso aqui. Mas será que os dois não têm razão? Né? Essa é a questão, né? Como a gente falou, né? O ser humano é mau e bom. Sim. Os dois estão olhando. Mas aí que tá. Aí vou falar um pouco, talvez, do meu ponto de vista, que é cristão. Eu sou católico, né? Então talvez eu esteja um pouco enviesado aí. Mas o católico parte do pressuposto que o ser humano tem a natureza decaída. Parte do pressuposto, né? Da crença do católico, de que o ser humano foi criado para ser 100% bom, mas que tinha se a sua corrompeu, liberdade. né? Mas Comeu que tinha, a maçã lá. Por quê? Porque Deus criou o ser humano através de um ato de amor. E você não tem como... Se você ama alguém, você não pode não dar liberdade para alguém. Então não existe, por exemplo, né? Eu amo a minha esposa, tá? Mas eu obrigo ela a casar comigo. Sim, sim. Ela é obrigada a casar comigo. Mas é que é porque eu amo muito demais. Não é. O amor só é pleno quando você dá liberdade e o amor é retribuído. Recíproco. Uhum. Então, quando Deus criou o homem, ele criou perfeito, todo inclinado ao bem, sem essa parte que nós estávamos falando que é o mal, mas falou assim, olha, eu preciso te dar liberdade, porque só vai ser verdadeiro isso se você puder também escolher de volta estar Ser comigo. bom é escolher ser bom, né? Perfeito. Se você não tem como escolher ser bom, você não é bom. Sim, O bem é uma escolha individual, sim. né? E uma escolha íntima. Por isso que muito cristão fala assim, não, Deus sabe, né? Só Deus sabe que estava na vontade da cabeça, no fundo lá da... E aí o homem escolhe, né? Ser dono de si, escolhe fazer o que quer e foda-se Deus e tal, e não sei o que, tal. Aí, porra, passa-se então a termos aí as gerações todas que vêm até hoje. Que são as gerações de pessoas que têm uma tendência ao mal, mas que têm uma possibilidade De serem de boas. serem boas.
né? Eu acho que Então, não existe então, nenhum em ser tese, humano- então, em tese, um cara que está alinhado por todo nessa visão, Uhum. ele vai entender que isso que tu falou, ele vai olhar pro cara que é comunista lá e vai entender, vai ter uma empatia. Sim, né? sim. Eu acho que só porque o cara é comunista, ele pode ter um pensamento errado, mas ele pode ser uma boa pessoa também. Ele pode, eu tenho inclusive, amigos, ser cara. contraditório. Tenho grandes amigos. E às vezes ele é contraditório até nesse materialismo dele. Tipo, ele acha que tudo é materialismo, mas ele não age na vida como se fosse. Tipo... Com certeza, porque não é. Aí um pouco da minha crença, mas não é. Não, eu também acredito que não é. Ele vai se despertar em algum momento. É muito chato a vida se fosse porra, prazer. Tudo é o como eu posso pegar o meu cérebro e fazer com que eu me sinta o melhor possível em todos os momentos. Se a vida fosse só isso, seria meio ruim. Seria, tipo, não tem liberdade aí. Você Cara, só tem que se autossatisfazer e esse é o único propósito da vida, é ter... Tipo, é bom ter prazer, mas... É bom, mas não é... Mas as coisas que a gente conquista de verdade são... Quem já passou por sofridas. fases de fazer tudo que quer, não sei o que e tal, sabe que no outro dia de manhã o cara acorda chega a acordar, eu brinco que o cara chega a acordar meio Com ressaca. a consciência pesa tanto que o cara tá meio corcunda, assim. Sim, sim. E isso é ruim pra caceta. E é o coração da gente dizendo, cara, você precisa fazer o que é certo e tal, e o que é certo muitas vezes é abdicar da bebedeira, do não sei o que, ir lá cuidar da saúde, ou sei lá o que e tal, e fazer a coisa correta, ou ir lá e falar a verdade pra aquela pessoa, mesmo que você vai perder coisas. O coração da gente chama a gente pra fazer o que é correto, mesmo que seja contra um benefício, uma utilidade, um prazer. A gente tem uma autocrítica, né? A gente fica avaliando se a gente gosta de nós mesmos ou não, né? Se a gente começa a fazer muita Faz coisa isso, perfeito, cara. que a gente fala assim, pô, eu não gostaria de mim se eu tivesse que Sim, relacionar-se comigo. E sabe o que esse cara, de novo, né, o influenciado por essa visão marxista vai dizer? Cara, o que você acha que é a sua consciência, na verdade, é só uma contaminação de uma cultura que diz pra você o que é certo e o que é errado. Sim, Aí tá a divergência. pode crer. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito que a cultura, no fundo, é só uma construção histórica do homem que foi percebendo o que era certo e o que era errado numa relação íntima consigo mesmo ou com Deus e foi colocando isso na cultura. Foi colocando isso na música, na tradição, na história, nas artes, Sim, sim. nas normas, na filosofia, e foi dizendo, olha, de fato aqui, né, o tal... Então, é uma descoberta, uma revelação do que é a própria realidade da vida humana, da lei natural, que é o que se chama de lei natural. Uhum. E não uma coisa que alguém impôs para que o outro servisse a ele, né? É que isso também existe, né? Tipo, Também existe, perfeito. Essa é a merda. E eles só enxergam esse ponto. Mas eles ignoram que existe uma moralidade intrínseca do ser. Isso. E É lei ela natural. ela não foi criada através da cultura, ela foi criada através da morte. Ela foi criada através de gerações e gerações de indivíduos que geneticamente guardavam e passavam para a próxima geração as estratégias que manteram ele vivo ou que permitiu ele ter mais capacidade de conseguir comida, abrigo, etc. Tipo, tem um estudo que é de ratos, né? Eles pegam 2 ratos, um rato grande e um rato pequeno. E aí eles observam os 2 ratos. E eles começam a brincar. O rato grande é mais forte, então ele sempre vai ganhar nessas brincadeiras de lutinha que os ratos fazem. Mas eles perceberam que se em 30% das vezes o rato mais forte não deixar o rato mais fraco ganhar, o rato mais fraco não brinca mais com o rato forte. Então, o rato forte, ele deixa o rato fraco ganhar algumas vezes para manter-se uma coesão social dentro do ambiente que ele está lá. O que isso prova? Prova que existe uma relação comportamental moral de todos os animais que foi projetada através da evolução e não da cultura, porque não existe a cultura dos ratos. O rato não tem cultura, né? Ele não tem essa capacidade de produzir, né? Então, tudo que ele tem, as formas com que ele age no universo, ela foi projetada através da evolução, foi desenvolvida através da evolução. Sim, mas aí, quer dizer, essa é uma outra camada. Que essa é uma camada ainda, de certa forma, utilitarista. Porque porque você está buscando um benefício com isso ainda. E tem isso, a gente tem essa inteligência. Sim, sim. Tem essa inteligência. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.